Cheguei chegando, sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres de Sucesso. Mês de junho chegando ao fim e, claro, a gente não podia deixar ele embora sem falar de meio ambiente, sobre empreendedorismo e sobre mulheres que vêm fazendo a diferença na nossa cidade. E é claro, se a gente pensa nisso tudo, a gente pensa nela. Andréia, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui. Então, eu estou super feliz de estar participando aqui junto com a Fernanda. A gente já tem uma parceria antiga, né? A gente já se acompanha, né? E assim, é um prazer, um privilégio estar aqui falando um pouquinho de tudo isso que a gente tem vivido, sobre o livro, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas de mulheres. É isso, né? gente, é para ficar juntinho, porque o programa de hoje é sem pauta, sem regra, com muita história e muita informação. E se a gente fala de história, né? É através das histórias de um livro que a gente se conecta. Verdade. Né? Através do livro Mulheres de Sucesso, que você vem e aí me deu branco. Como você chega até o livro? Vamos contar aí pro povo. Vamos lá. Então, a Renata, amiga minha advogada, né? Escreveu o livro Mulheres de Sucesso e ficou super encantada. Renata, um beijo, né? Saudade de você, uma mulher super de sucesso que tem feito da advocacia uma nova vida e se reinventou como mulher e tem tido um sucesso absurdo. Então ela falou assim, amiga, você tem que escrever esse livro, você precisa conhecer a Fernanda. E eu meio tímida ali, falei assim, tá, Rê, daqui a pouco a gente conhece, a gente deve se esbarrar. Mas só que ela não ficou parada e começou a me conectar com você de alguma forma. E aí eu fui lá no congresso que teve, a gente se falou e dali tudo aconteceu. Gente, né? A gente adora esses acasos que viram casos, né? Verdade. E que transformam as nossas vidas. De fato, a Renata é excepcional, ela vem trabalhando agora com a relação de imóveis. E também, né, de heranças, né? De organizar Exatamente. melhor. Isso eu não entendo muito disso, mas com certeza é um super curso que ela tá dando no canal do YouTube. Não sei dizer pra vocês agora, mas procura lá, Renata Cury, né? E ela tá, assim, trazendo muitas coisas novas pra gente na área do direito imobiliário. Muito legal. Gente, então a gente já começa esse programa dando spoiler, dando dicas, porque é isso, mulheres se encontram pra falar e aí vocês sabem que vai sair coisas, né? E aí a Andréia vem pro livro, a gente se conecta e a gente percebe que muito mais do que escrever histórias, existe uma relação de cuidar do outro. Verdade. E esse cuidar vem das nossas histórias, mas vem também do trabalho. Hoje você está à frente da pasta, né, de meio ambiente, e aí como você vê esse nosso planeta Terra, esse legado que a gente, né, tá aí responsável por deixar. Inclusive, esse mês que a gente está findando, né, no dia 5, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, a gente teve várias atividades na secretaria, né, com cursos nas escolas, palestras, a gente fez reflorestamento na unidade de conservação e várias outras ações com vários parceiros que a gente efetuou nesse mês. E estar à frente da pasta da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, né, porque não é só meio ambiente, é o desenvolvimento da cidade também, é um grande privilégio e um grande aprendizado. A gente vai pelo 5º ano à frente da secretaria, junto ao Johnny Maicon, nosso prefeito, e assim, a gente vem ali desenvolvendo um trabalho sério, um trabalho desafiador, e a gente pensa que cada dia mais a gente precisa avançar nas políticas públicas referentes não só ao ambiental, mas também ao desenvolvimento da cidade, que é muito importante. Então a gente está ali trabalhando intensamente. Eu me sinto privilegiada de fazer parte da equipe, né? O Johnny Maicon é uma pessoa extremamente confiável, uma pessoa extremamente importante e também um amigo querido que eu já conheço há muito tempo. Então, é um privilégio estar fazendo parte desse tempo da política em Nova Friburgo. E nesse tempo, qual tem sido assim, o legado? O que você está almejando para daqui a 3 anos, quando talvez você passe a pasta ou não, né? Assim, o que você encontrou de uma Nova Friburgo, o que foi feito a partir da relação com o ambiente, né? Do meio ambiente, já que a gente está no mês. Então, uma coisa ficou muito intensa na minha vida e muito decidida, que eu sempre vou contribuir com a cidade de alguma forma, seja efetivamente dentro da política ou não.
É claro que a gente sempre contribui, né, nas nossas profissões, mas quando você passa pelo poder público, você fica mais próximo das necessidades da cidade. Então não tem como você se calar, né? Porque você não está ali só por um tempo, você está por um tempo para esse cargo. Mas a sua cidade, ela está aí, meus filhos vivem aqui, minha família, eu vivo aqui, sou de Nova Friburgo, nascida e criada aqui. Então eu acho que assim, o que ficou muito forte em mim é que eu sempre vou contribuir com a cidade de Nova Friburgo, com certeza. Gente, isso é um grande presente, né? Porque eu me lembro quando a gente montou o projeto, há 7 anos atrás, eu falava muito disso, né? Da gente ter uma cidade onde a gente goste de viver e onde as pessoas gostem de cuidar do lugar que a gente está. Porque não existe outro planeta para a gente viver, né? Por mais que a gente esteja aí tentando habitar ou visitar Marte, né? Conhecer outros planetas, é só o nosso país que tem condição, né, de ter tanta riqueza natural, tanto meio ambiente pulsante, né? E Nova Friburgo é isso. E é isso, né? Esse vale que tem matas, que tem água. A gente tem algum lugar que a gente está precisando olhar, André, especificamente? Eu acho que a gente precisa olhar tudo, né? E obviamente, a gente, no poder público, você vai construindo as coisas ao longo do tempo. A gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria, porque existem as leis, existem as burocracias e a gente precisa cumprir, né? Eu sou advogada de formação, então a gente gosta de cumprir tudo na legalidade. Então, nem sempre tudo é tão rápido, mas eu acho que a gente precisa, assim, cada vez mais olhar para essa parte ecológica da cidade, desenvolvendo um turismo mais intenso até nessa área, porque a gente tem um público muito importante, né, vindo para curtir a natureza em Nova Friburgo. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa realmente avançar, né, e que eu estou aí para ajudar, né, que eu preciso, com certeza. Isso é muito legal, né? A gente ter esse acesso de troca, de conversa e perceber essa facilidade de diálogo, porque isso vai fazer com que a gente construa grandes coisas. A gente está encerrando esse bloco e a gente vai encerrar esse tema, porque a Andréia não se restringe a isso, né? Isso tem sido uma história importante que vai deixar, de fato, né, um marco na nossa cidade, mas a gente tem que falar também dessa mulher, né, e desses projetos que eu tenho olhado nas redes sociais que você também tem cuidado. Então, eu vou pedir um intervalo. Antes, eu vou chamar uma dica especial da Clínica Espaço Memória e a gente já volta. Olá, estamos no fim do mês de junho. Só que o mês de junho, ele é caracterizado pelo Dia dos Namorados. Então, a gente ainda não saiu dele. Então, a minha dica vai pedindo às pessoas para pensar um pouquinho mais no amor próprio. É difícil isso, eu sei, mas é necessário que a gente ame mais a nós mesmos, que a gente procure se valorizar com mais afinco. É levantar todos os dias de manhã e dizer: eu me amo, eu me valorizo. Isso é importante, isso causa bem-estar. Isso melhora nossas relações, as nossas relações ficam mais saudáveis diante dos outros, tá? Então fica a minha dica, ame-se mais, aproveite o mês do Dia dos Namorados. Não ame o outro, ame a si mesmo. Meu nome é Kátia Lisboa, sou neuropsicóloga, faço avaliação neuropsicológica de 6 a 80 anos e trabalho com reabilitação e estimulação cognitiva. E vocês já sabem, a gente dá um giro, volta com a mesma convidada, mas com um novo tema. A gente vai falar agora um pouquinho dessa mulher, dessa mãe, da pessoa que está por trás de um cargo público que todo mundo vê, a cena, quer às vezes conversar, mas que não conhece o outro lado. Então, quem é a Andréia antes ou para além do espaço público que hoje habita? Então, eu gosto muito até de falar sobre isso, né? Porque
porque a Andréia é uma pessoa extremamente simples, embora as pessoas às vezes olham e acham que eu sou inacessível. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente acessível, eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de receber as pessoas, gosto de lutar pelas causas, né? Quando eu posso ajudar, eu sou uma pessoa extremamente ajudadora. Claro, né? A gente não sou só perfeita, né? Eu tenho defeitos também, né? Mas, assim, no geral, eu sou uma pessoa que me adapta a qualquer lugar. Para mim, tanto faz eu estar num restaurante extremamente luxuoso como num restaurante mais simples, para mim satisfaz. E assim, eu acho que é a beleza de você viver. Eu gosto muito de viver, né? E assim, aos 55 anos de idade, eu tô muito empolgada para tudo que a vida ainda me reserva. Então, assim, é muito legal a gente falar sobre isso, porque talvez algumas mulheres estão nos ouvindo e assim, para mim acabou. Não, eu tô com 55 anos e para mim só está começando. Gente, é isso. É isso. A gente falou que ia ter dicas, que ia ter insights, né? Se você acha que a vida já passou, porque já passou da metade, né? Porque a gente costuma dizer que depois dos 50 a gente passa da metade, né? Ainda tem muito o que viver, que aproveitar e conhecer. E Andréia, mãe, são 2 filhos, Andréia? 3. 3 filhos, ó, nem eu sabia. 3 filhos, né? Eu tenho o Rafael, que é casado com a Sâmila. Já sou avó. Podemos. De Alice, né? Que é a nossa princesinha. Natália, que é casada com o Matheus. E o Léo, que namora a Rafa e daqui a pouco tá casando também. Então são 3 filhos maravilhosos, né? Que me dão muito orgulho. Né? A gente é uma família que não é perfeita, mas uma família que luta as dificuldades, mas tá lá, né? Permanece junto para algo maior. Então, assim, para mim foi um sonho da minha vida sempre ser mãe. Eu sempre quis ser mãe e eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essa dádiva. Mas ainda que eu não tivesse filhos biológicos, eu sempre pensei, se eu não puder ter filhos biológicos, eu terei filhos. Porque eu acho que a gente tem que se reinventar. Às vezes a gente fica só parada, né? Vivendo uma circunstância, vivendo um problema, mas a gente tem que ter um olhar mais amplo sobre as situações. Às vezes algo que você quer muito, às vezes você não vai conseguir exatamente aquilo, mas às vezes tem atalhos e você pode ser feliz com eles também. Gente, olha, eu acho isso muito incrível. Eu admiro muito mulheres que não puderam ter filhos e escolhem adotar, né? Eu conheço várias amigas que têm filhos adotivos e a gente só usa esse nome em casos muito específicos, porque cuidam e amam como se tivesse nascido deles, e quem há de dizer que não? Com certeza. Então eu acho que é muito legal, porque a gente precisa também pensar nisso, né? Se não deu certo dessa forma, como pode ser de outra forma? Mas a gente não pode vestir a camisa de que não deu e a partir de agora a gente não faz mais nada, né? E aí, é claro, a gente tem que fazer aquela pergunta, né? A Andréia não é perfeita, a família não é perfeita, a gente vive momentos de plenitude, mas quais foram os momentos mais difíceis na trajetória que de repente você olhou e falou, e agora? Então, assim, eu já vivi vários, mas a pandemia foi algo que mexeu muito comigo, porque eu sempre fui muito resiliente. Então, aconteceu um problema aqui, eu sempre vou olhar, eu vou buscar alguma coisa para sair daquela situação, né? Já é meu. Mas a pandemia mexeu muito comigo, né? Porque a gente estava numa estabilidade da profissão, né? Com o meu escritório, né? E tal. E de repente tudo para na cidade. Minha filha ia casar, casamento todo pago pra gente viver aquele sonho, né? Que era o sonho da vida dela. Né? Então a gente se organizou, a gente economizou, né? Como muitas aí que estão me ouvindo, né? Fizeram isso pelos filhos ou pela sua própria vida. E chegou a pandemia. E aí eu tinha o meu escritório tudo montado, trabalhando, e de repente os clientes também na mesma situação, que você não tinha o que fazer. E aí todos nós paramos, e aquilo ali mexeu comigo, emocionalmente, mexeu comigo, assim, me abalou. O que fazer? Depois, você já com uma idade avançada, o que fazer? Como se reinventar? E quem é a Andréia antes da pandemia e pós-pandemia? Então, uma Andréia muito melhor, muito confiante que Deus sempre vai abrir uma porta. E é por isso que eu fui para a política, né? Porque eu não tinha a menor intenção de estar trabalhando na prefeitura ou no governo. Mas foi uma oportunidade que, num momento difícil, foi a porta que abriu. E aí eu entrei por ela. É sobre isso. Gente, oportunidade, vocês já sabem, vocês me conhecem, eu falo assim, sempre, que oportunidade é uma onda que a gente precisa surfar, porque a próxima pode não ser tão boa assim. Então, que legal a gente descobrir que através do acaso a gente tem histórias concretas. Porque se você tá aí, tá achando que de repente para você não há mais chance, ou porque você tá mais velha, ou porque a vida que você tá teve um grande empecilho, a gente está à frente de uma grande mulher que tá dizendo que assim, deu a volta por cima, não foi fácil, né, Andréia? Tem os dias de choro, e muitos, né, de joelho no chão, muitos, né?
mas tem também os dias de vitória. E a gente também tem que aprender a celebrar e valorizar as nossas vitórias e colocar aquele óculos, né, da vida melhor, porque aí a gente pode construir um amanhã melhor. E claro, se a gente fala de óculos e ótica, eu lembro sempre daquela dica especial da Óticas Fiorella. Olá, mulheres de sucesso! Meu nome é Ramayana e eu sou da Ótica Fiorella. Você sabia que em alguns casos é possível aproveitar as lentes dos seus óculos mesmo quando a armação quebra ou dá defeito? Aqui na Fiorella Ótica temos diversas opções de armações e sempre que for viável realizamos a passagem de lentes para uma nova armação, com todo o cuidado e precisão que a sua visão merece. Isso garante mais praticidade e muitas vezes uma solução rápida para você continuar enxergando bem e de óculos novos. Então, se por acaso você está com algum óculos aí na sua casa parado, porque a armação quebrou ou porque deu algum defeito, traga aqui na loja que solucionamos esse problema rápido para você. E você vai sair daqui com os óculos novos e muito estilosos. Venha nos fazer uma visita e conhecer todos os nossos modelos. Ficamos localizados aqui na Rua Farinha Filho, número 15, a Loja Azul. Então é isso, colocou o seu óculos da sabedoria, da beleza, do mundo melhor e vem construir um amanhã que você goste de estar. E por falar em amanhã, que foi ontem, mas que ainda é um processo em construção, tá vindo algo novo aí, né? Com certeza. A gente sempre tem que inovar, né? Eu sempre gosto de projetos novos, sempre de fazer coisas novas, né? Eu acho que vir como vereadora foi algo, para mim, extremamente novo, foi desafiador, foi uma experiência extremamente importante, né? Eu não entrei na Câmara, mas fiz uma votação que me deixou muito feliz como mulher, né? Porque dizem aí que a primeira vez que a gente vem como vereadora, a gente não consegue uma votação tão expressiva. E aí a gente conseguiu, e aí passou, eu voltei para a prefeitura e eu falei, nossa, eu quero fazer algo diferente. E aí a gente pensou, a gente já trabalha com famílias há muitos anos, né? Quem me conhece aí na cidade sabe. Eu e meu marido, a gente já ministra para casais há 30 anos, então a gente não começou agora, né? O projeto que é agora, mas a gente já faz isso, dando cursos, acompanhando as famílias, a gente acredita na família, por isso que a gente gosta de falar que a gente não é perfeito, não existe uma fórmula, mas existem pessoas que querem acertar, eu acho que isso que faz a diferença. E aí nasceu o Famílias Reais, que é um trabalho muito simples, que nasceu como eu e você, como mulheres de sucesso, de a gente conversar e a coisa acontecer, e a gente começou a gravar aí algumas dicas sobre os Famílias Reais. Então quem tá ouvindo a gente, @Famílias Reais, segue a gente lá no Instagram, que vai ter muitas dicas para família, e tem outras coisas, outras novidades que vão acontecer rapidinho, não vai demorar muito e que vai ser muito legal, acho que... Gente, é isso, olha, se eu ia pedir pra ela dar spoiler, ela já contou tudo, porque entrega, entendeu? A gente que entrega é assim. Não tem jeito. Você não precisa nem pedir, né? Já vai. Então é isso, gente. E claro, ela já entregou tudo, né? Então quem entrega é isso. E pra encerrar esse bloco, eu vou terminar entregando tudo com a dica incrível da Hering Cunha Associados. Olá, empreendedores e público que nos assiste. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Eu sou Angélica Helling, advogada especializada em Direito Empresarial e Patrimonial. E hoje chegamos ao nosso 4º programa de uma sequência de 4, que estamos falando da abertura, da consolidação, da formalização do seu negócio. Ou seja, se perdeu os 3 primeiros, já volta e assiste todos eles. Ter uma empresa não é só vender, não é só prestar serviço. É você ter tudo organizado, é ter a sua empresa juridicamente organizada. E por que isso é tão importante? Porque numa eventual venda, negociação, empréstimo bancário, empréstimos governamentais, você precisa ter a sua contabilidade e a sua documentação correta. Contabilidade, seja amigo do seu contador. O seu contador junto com você forma uma equipe. Então, entenda seus tributos, os pagamentos, exige as guias de pagamento, entenda sua carga tributária e consulte um advogado especializado na área que pode te ajudar a ter ganho tributário, ou seja, a ter eficiência tributária. Isso é um projeto muito legal desenvolvido juntamente com os contadores. E mais,
Tenha arquivado os seus documentos. Eu vou bater nessa tecla eternamente. Tenha backup, não só um, mas pelo menos 2, para que os seus documentos estejam organizados. Sabe por quê? Numa eventual fiscalização que ocorre notadamente em todas as empresas, você tem tudo organizado. Então fiquem com essas dicas, aproveitem todas elas, porque elas são muito importantes para os seus negócios. Reveja todos os 4 programas, eles são importantes, eles são essenciais ao seu negócio. E até uma próxima oportunidade. Gente, ó, é difícil quando a entrevistada bota meu cérebro pra girar. E tá sendo assim, porque, ó, André é rápida e a gente quer dividir tudo, quer entregar tudo, mas a gente vai voltar naquele momento, assim, que a gente olha pra uma mulher que deu certo, que se reencontrou, que descobriu que pode fazer diferente e ajuda outras pessoas a partir disso, mas tem os momentos da dificuldade exatamente por ser mulher. E aí a gente precisa também, já que a gente resolveu abrir as portas da verdade, né, Andréia? Contar para quem está do outro lado para entender que, assim, decidir dar certo é uma opção, mas tem os percalços por ser mulher. Com certeza, é muito difícil. A gente ser mulher na sociedade hoje não é fácil. Você ocupar os espaços não é fácil. A gente tem que lutar com unhas e dentes para a gente estar ocupando esses lugares, né? Então, assim, tudo aquilo que aconteceu na minha vida, seja na profissão como advogada, quando eu vim para Friburgo, que quase não tinha advogados em Friburgo, nem a faculdade tinha, então, né, eu tenho 31 anos de formada advogada, sempre foi muito desafiador, porque a mulher, a gente fala assim, eu não gosto muito de usar a palavra preconceito, mas, na verdade, a gente luta muito para a gente conseguir certos posicionamentos. Às vezes eu me sinto num local que você tem que provar, às vezes mais vezes do que outras pessoas que você é boa naquilo que você faz, né? Então isso é uma dificuldade, mas também a gente não pode olhar para trás e olhar para frente, e se tiver que provar 3, 4, 5 vezes, a gente vai provar que a gente pode, porque eu acho que hoje as mulheres, elas colocam mais para fora os seus posicionamentos. São mulheres que são formadas, que estudam, e independente de ser formada, às vezes você não tem uma faculdade, mas você é extremamente inteligente. E aí você tem várias profissões aí que não me deixam mentir, mulheres que se desenvolvem através do artesanato, mulheres que se desenvolvem através de várias outras profissões, até da comida, da culinária, que hoje se tornou por uma inspiração, se tornam, né? Então, assim, eu acho a dona de casa que cuida muito bem da sua casa e sabe receber e criar os seus filhos, então eu acho que isso tem um valor imensurável. Então não tem um biotipo da mulher de sucesso. A mulher de sucesso é qualquer mulher que levanta todo dia, que batalha, que chora às vezes de noite, mas tem que estar sorrindo no dia seguinte, e que vai trabalhar e que enfrenta. E se for desafiada, enfrenta. E prova que pode, que é inteligente, que pode ocupar, sim, os espaços na sociedade. Eu acho que isso daí é o mais desafiador. Gente, isso é importante, porque em muitos momentos a gente se pergunta assim, hoje eu não quero mais. Cansei de ter que provar, né? Cansei de ter que dizer que eu faço, mas a gente ainda precisa falar isso para que a gente não desista, né? E para a gente entender que todas nós, em algum momento, precisa falar mais alto, embora não goste, refalar, embora não precisasse, né? Ou até chamar no canto e dizer assim, você não tá entendendo. É verdade. Né? Você não tá entendendo, porque parece que o que a gente está fazendo não chegou aí. E esse posicionamento, ele é importante, eu acho que a gente vai caminhar para o final, deixando muito desse sentimento para as pessoas, porque como você citou, o movimento das mulheres de sucesso só se mantém, e hoje, né, eu tenho a alegria de poder sentar em várias mesas e falar e ser ouvida, mas em muitos momentos eu tive que bater de novo na porta, eu tive que me unir a outra pessoa, e aí fica aquele convite, né? Tá se unindo a outra mulher? Tá valorizando outra mulher? Ou tá só querendo chegar lá em cima e esquecendo que uma rede precisa de muitas pessoas? O livro nos uniu por isso, porque ele é uma coletânea, né? Verdade. Ele conta a história de 40 mulheres complicadas e perfeitinhas, diversas, mas amadas, né? Que fizeram dar certo a despeito, né, do dia ruim, mas somando muitos dias bons.
E aí vem a Andréia, que está num livro por uma intermédio da Renata, e de repente a gente se encontra e ela fala, eu vou estar no outro também. Que mágica é essa que faz a Andréia estar no segundo, tá no terceiro, tá no quarto, e eu já sei que ela vai vir pro sexto, porque eu vou convidar ao vivo, né, gente? Então, a gente acabou se encontrando num evento e eu falei, Fernanda, e o livro? Ela disse, mas já tá todo mundo escrevendo, mas só tem uma vaga, você tem que me entregar na terça-feira. Eu falei, bora, vou entregar na terça-feira. Demorei um pouquinho, mas a gente conseguiu cumprir o prazo. E assim, pra mim, o estar contribuindo com a Mulheres de Sucesso não é só por mim. É por todas as mulheres que eu posso incentivar e por todas as amigas que a gente faz e poder ali ouvir as opiniões e as histórias de mulheres que mudam a nossa vida. Então, assim, a Andréia do livro que eu participei antes, de Mulheres de Sucesso, já é outra, porque a gente já viveu outras histórias. E participar desse livro agora foi muito especial, porque foi uma escolha minha, não foi só um convite. Eu escolhi me desafiar de novo e estar junto dessa rede de mulheres maravilhosa que tem, assim, sido amigas uma das outras, né? O que eu acho mais legal no Mulheres de Sucesso é que não tem uma querendo ser melhor do que a outra. A gente vai todo mundo junto. E eu fico encantada, Fernanda, e aí vai meus parabéns para você e para toda a equipe, que eu percebo, eu sou uma pessoa muito observadora. E aonde eu estou, observo tudo à minha volta. E eu sempre observo, o tratamento é igual para todas as mulheres, independente da sua classe social. Então isso me encanta, da gente poder estar num grupo onde nós somos iguais, brincamos da mesma forma, falamos da mesma forma, escrevemos com a mesma quantidade de caracteres. Então, isso nos torna um grupo homogêneo e, ao mesmo tempo, heterogêneo, porque somos diferentes, né? Mas em algumas questões ali a gente é tratado de maneira igual. Então, isso me encanta, isso é muito legal. Eu acho que isso é importante, eu acho que essa pode ser a mensagem, né, final. O quanto a gente tem olhado para o lado e percebido que existe uma mulher que é igual a gente. E aí é igual, e aí é fácil dizer assim, lógico, você está sentado do lado da secretária. Não. É igual se ela estivesse na posição de secretária, se ela estiver na posição de cozinheira, se ela estiver na posição... Ela é uma mulher. É uma mulher que precisa ser olhada, precisa ser respeitada. E eu acho que isso tem feito os livros chegarem a muitos lugares, né? A gente acabou de lançar na Biblioteca Parque, né? E foi um momento muito ímpar, exatamente por essa diversidade, né? A gente tem a médica e tem a enfermeira, a gente tem a massagista e tem a costureira. Muito legal. A gente tem a que está, né, num cargo público, mas a que está na iniciativa privada, gerando negócios, fazer a dona de casa. E isso vira uma salada que todo mundo quer ler, todo mundo quer conhecer. E aí, gente, eu agora vou dar, né, aquela dica. Por quê? Porque semana que vem tem FEVEST, né? E o livro 5 vai ser lançado na FEVEST, né? E ele vem contar uma outra história. Ele vem contar a história das costureiras da nossa cidade. Porque a gente também precisa pensar nessa economia que gira e que faz acontecer. Vai ser um sucesso. Então vai ser lindo. A gente já vai deixar aí as inscrições abertas para o livro 6, porque o 5, né? Se alguém queria estar no 5, o 5 já vai ser publicado, mas os 6 vem. E a gente vai pro Bienal, né? Não é isso? Com certeza, Curitiba. Outubro, né? Outubro, entendeu? Em outubro a gente vai estar na Bienal. E esse papo é sempre rápido e é sempre importante, porque faz com que a gente esteja próxima. E muito mais do que isso, que vocês em casa possam entender que a proximidade é uma onda, lembra da oportunidade? Que a gente constrói pra gente juntos e juntas construir uma manhã e uma cidade melhor. André vai voltar para dar a dica final, mas antes a gente vai ficar com aquela dica especial da Cronotherapy. Olá, Fernanda! Olá, Mulheres de Sucesso! Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre um tema que muitas das vezes ele é um tabu, né? Que é a lavagem capilar diária. Se a gente pode ou não estar realizando essa lavagem. E sim, nós temos apenas uma ressalva em relação a isso, que é o controle da fisiologia da nossa fibra capilar e do couro cabeludo. Manter ela com a oleosidade natural, né, saudável, com a força e resistência que precisa. E com isso a gente faz a modulação com a escolha adequada das linhas de tratamento que vai ser utilizado em casa. Então eu sempre indico de 2 a 3 linhas para você fazer essa modulação. Uma que vai conferir a nutrição, que é essa oleosidade natural que a gente precisa manter no fio. Uma que vai dar força e resistência. E uma de hidratação para dar essa emoliência e o brilho nos cabelos que a gente gosta. Eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atendo aqui na Clínica Cronotherapy no centro de Nova Friburgo.
Gente, passou muito rápido, né? Ela vai voltar. Pode ter certeza que ela vai voltar. E você aproveita para deixar os recadinhos no YouTube, manda no Instagram que a gente vai conversar. A gente quer estar próximo e saber o que está acontecendo aí do outro lado também. Andréia, muitas pessoas talvez te vejam e entendam assim, quero ser igual a ela, né? E você diria, ok, vamos juntas, vale a pena? Ou vivendo tudo que você já passou, você diria assim, ai, eu construí, foi bom, mas tenta fazer outra coisa, né? Agora é aquela hora, assim, a gente estimula a seguir os seus passos ou a gente, tipo, olha, foi bom até aqui, mas talvez tenha um caminho melhor. Então, eu sou super feliz com todas as oportunidades que eu tive na minha vida. Então, eu sou muito realizada como mulher, como esposa, né, como profissional. Embora as dificuldades, elas sempre vão acontecer, né? Não vai acabar, né? Não tem uma receita pronta. Então, a dica que eu digo é seja você mesma. Busque o seu sonho, se valorize como mulher. Realize algo que o teu coração bate forte, né? Eu sempre gostei de ser advogada, né? Nunca quis fazer concurso público. Muitas pessoas me falaram já, por que não fez um concurso? Porque eu queria ser advogada, com todas as outras dificuldades, né? Então, você que está ouvindo, a gente é única para Deus. Eu acho que cada mulher é única, cada uma tem o seu DNA, cada uma tem o seu jeitinho. Embora a gente ame a todas, cada uma é de um jeito. E Deus, né, nos respeita da maneira que nós somos. Então, se você está aí, busque fazer algo que você goste, que te dá prazer. Então hoje eu tô na vida pública porque pra mim tá fazendo sentido nesse momento, porque eu tô feliz fazendo isso. Se chegar algum momento, não é mais isso, é outra coisa, eu vou, né, pro segundo passo, bora correr atrás, né? Estação. Né? E quem sabe, estamos juntas no livro 6, né? Aí, viu? Aí eu já gostei, entendeu? Brincadeiras à parte, foi um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar, muitas mulheres, né? Muitas famílias, porque a gente chega a muitas famílias que depois olha e fala assim, que bom que aquela pessoa estava lá, eu pude conhecer um pouco mais, que às vezes o dia a dia não permite que a gente divida, né? Então, obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Estar aqui com você é sempre um privilégio. E que tenhamos muitos outros momentos, com certeza. E para você que está em casa, a gente agradece sempre a parceria, a amizade, os recadinhos e, claro, toda semana a gente agradece as pessoas que fazem com que esse programa vá ao ar e que a gente possa receber mulheres incríveis como a gente recebeu hoje. Então, o meu agradecimento especial à Clínica Espaço Memória, à Cronoterapy, a Óticas Fiorella e a Hering Cunha Associados. Sem vocês, nada disso seria possível. Tchau, tchau.